Fala pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman, do canal Plantas Sem Mistério e do blog Orquídeas Sem Mistério. E agora eu estou aqui para falar de alface, galera, continuando a nossa série de cultivo caseiro de alface, lembrando que é o cultivo caseiro e não comercial. E o assunto hoje aqui vai ser pendoamento de alface, parte 2. Vamos lá então? Bom pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, eu estou aqui na PET, no alface da PET, da variedade 4 estações. Vocês estão vendo aqui, ó, com 2 plantas por PET. E notem aqui que essa planta está comprida, não tem nenhuma cara de alface. E ó, já começou a abrir as primeiras flores, que já fechou já. Depois eu vou colocar aqui agora no vídeo a foto das flores abertas para vocês verem como é que elas são. E vocês notem que as folhas foram diminuindo, a planta ficando alta, começou a emitir ramificações e vários botões florais. Pois então, galera, essa aqui é uma configuração típica de um alface pendoado e começando o processo de florescimento. Então, aqui vocês podem ver muito bem. O alface saiu do estado vegetativo, como a gente pode ver aqui, com uma formação típica de cabeça, como vocês podem ver aqui nesse pé, na garrafa PET, na Boston aqui. E ela começou a ficar com crescimento comprido, como vocês podem ver aqui, ó, já começando o processo. Comprido, as folhas começam a ficar mais duras e nesse ponto as folhas já costumam ficar com sabor mais amargo. Mesmo assim, elas ainda podem ser comidas sem problema nenhum, só que elas não têm mais aquele sabor típico, elas já têm um sabor um pouco mais amargo. Mesmo assim, ainda é possível de se comer, ok? E aí elas ficam compridas, as folhas cada vez menor, e aí na ponta começa a diferenciação floral propriamente dita, e ela começa a ramificar, e em vez de folha, ela começa a dar flores, botões florais e flores, perdão. E depois as sementes. Mas as sementes vão ser tema da parte 3 do pendoamento. Então aqui, só para mostrar para vocês, é um pendoamento típico. Agora, vamos entender o que aconteceu aqui em todas as variedades que eu plantei. Vamos lá? Pronto, pessoal. Estou aqui de volta. Vocês podem ver, estou aqui mostrando as variedades. E o que aconteceu aqui? Já que eu fiz plantio de várias variedades em canteiro e em garrafa para mostrar o comportamento das diferentes variedades em relação ao meu clima, que não é o melhor clima do mundo para alfaces, mas teve um inverno razoável, então os alfaces tiveram um desenvolvimento que para um cultivo caseiro está satisfatório, embora não o ideal, com aquelas cabeças que a gente está acostumado a ver. Mas vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui. A variedade 4 estações, por incrível que pareça, que é a minha variedade de ano todo, ela não teve um bom desempenho. Na verdade, eu não tenho um bom histórico de desempenho com essa variedade aqui. Ela geralmente pendoa muito rápido e não forma cabeças boas. Mas a gente lembra que no início ela deu um bom número de folhas e eu tive boas colheitas dela. Então, ela, embora seja indicado para o ano todo, essas variedades são desenvolvidas em locais de clima mais frio. Então, talvez ela seja mais sensível a ambientes que o clima não é tão frio, mesmo sendo indicado para o ano todo. E isso pode explicar essa sensibilidade, o que fez que ela pendoasse mais rápido do que as demais variedades. Por outro lado, a nossa Boston e a Mimosa foram algumas que tiveram melhor desempenho aqui. Inclusive, eu vou mostrar algumas mimosas e algumas Boston formaram uma cabeça interessante, enquanto outras já pendoaram. Então teve um desenvolvimento mais interessante. Vocês podem ver, essa aqui é uma mimosa e ela eu já tirei várias vezes folha e ela não está com aspecto de pendoamento. Ela está formando o crescimento compacto das folhas, formando aquele crescimento típico de alface. Vocês vão ver mais adiante.
A crespa, que é de ano todo, também foi uma que, por incrível que pareça, teve um pendoamento, mas ela ainda produziu folhas melhores do que a nossa 4 estações. Mesmo assim, ela não formou aquela cabeça típica. Então, mais uma vez, é outra variedade que, mesmo indicada para o ano todo, essas variedades são desenvolvidas para os ambientes de clima mais frio. Então, para locais de clima mais frio, mesmo sendo o ano todo, elas vão dar cabeças melhores. Já aqui é o local mais quente. Então, essas variedades não tiveram uma resposta tão interessante. Mesmo assim, mesmo crescendo comprida, deu para colher folhas bonitas, grandes e saborosas. Então, dá para plantar. Mesmo não ficando a cabeça ideal, dá para plantar. A mimosa eu já falei. Vocês veem, ó. Essa aqui, por exemplo, está pendoando. É uma mimosa, também está pendoando. Já a outra não está formando aquele pendoamento típico. A minha americana, essa é uma variedade de inverno, mas das variedades de inverno é uma das que eu mais gosto de plantar aqui. Por quê? Mesmo não formando aquelas cabeças grandes, volumosas e bem duras, ela geralmente forma algumas cabeças, muitas vezes deformada, e ela não tem tanta facilidade de pendoamento aqui no meu clima, embora não forme aqueles cabeções, mas ela forma bastante número de folhas. E olha só, ela está na garrafa PET americana e ela tem uma cabeça de tamanho mediano e ó, tá durinha. Então não é uma cabeça grandona, mas é uma cabeça que dá para fazer nossa salada ou até fazer aquele hambúrguer especial, galera. Então olha aqui, ó, ela formou uma cabeça, ela fica muito interessante. E olha que eu colhi folha dessa alface e não pendoou. Formou a cabeça compacta, ok? Seguindo aqui, nós temos aqui a Regina de verão. Essa nem se fala, né? Tá formando uma planta compacta também, ó, sem sinal de pendoamento, e tá formando cabeças compactas. O desenvolvimento tá um pouco mais lento, mas é porque causa do tempo ameno, da temperatura mais baixa um pouco. Então, mesmo assim, ó, bastante número de folhas e sem sinal de pendoamento. E aqui novamente a Boston, ó, com 2 plantas e comparadamente com a nossa 4 estações, pendoada e florescendo já. E aqui nós temos a nossa Boston não pendoando ou começando o processo agora e não nenhum sinal de florescimento, ó. Agora que ela está começando a ficar com as folhas mais duras. Ok, galera. E é isso aí, sobre o pendoamento aqui na garrafa PET, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Agora eu vou para o canteiro. Vamos lá então? Pronto, pessoal, voltei aqui e o que eu queria mostrar para vocês é exatamente isso, ó. Aconteceu algumas coisas muito interessantes. Este é uma mimosa. Isso é um alface com uma forma típica, padrão, grande. Cabeças compactas, o crescimento compacto como um alface geralmente deve ser. Por incrível que pareça, aqui a mimosa apresentou esse crescimento. Já aqui é uma mimosa pendoada. Vocês podem ver, aqui ela já teve o estímulo e já está modificando para florescimento. Aqui ela ainda está vegetando. Aqui ela vai florescer. Assim como essas também de crespas. Olha aqui também, já estão pendoando, deram um bom número de folhas, já estão pendoando. O cultivo já se encaminha para o seu final, assim como as nossas Boston também estão pendoando aqui, mas deram um bom número de folhas. E essa aqui não pendoou ainda. Ela já está pedindo para ser colhida. Está uma cabeça muito bonita, galera. E aqui eu já colhi as americanas todas. E aqui é a nossa 4 estações, todas pendoando também, ó, tudo para florescer. Então, para concluir aqui, por que as alfaces pendoam? Vamos lá, essa é a coisa mais interessante que vocês querem saber. Eu já expliquei, mas eu vou explicar de forma bem aprofundada agora. Vamos lá? Por que a nossa alface pendoa? Elas pendoam
principalmente, o motivo, a razão principal é climática, ou seja, temperatura. A alface é uma planta que necessita de clima ameno a frio para ter um bom desenvolvimento, ou seja, temperaturas entre 10 e 20 graus é o ideal para a alface. Se você tem uma temperatura entre 10 a 20, menos de 20, entre 10 a 20, com assim uma média de 15 graus, está perfeito para um bom desenvolvimento do seu alface. Esse alface vai ter um bom desenvolvimento e ele vai formar aquelas cabeças tradicionais e compactas que a gente está acostumado, bem folhadas. Mas existem variedades que aguentam um pouco de temperaturas mais altas, ok? E o alface não tolera geadas também, é uma planta que não aceita geadas. Mas até 5 graus eles aguentam bem, principalmente as variedades de inverno. Já as variedades de ano todo e verão não aguentam bem as temperaturas muito baixas, não se desenvolvem muito bem, elas demoram para desenvolver. Como por exemplo a nossa Regina de verão. E o que acontece aqui é o seguinte: se a temperatura está mais alta do que o adequado para o desenvolvimento da espécie, da cultivar, da variedade, ela sofre o processo, que vai estimular o seu florescimento. O calor estimula o florescimento da alface e aí, em vez dela crescer formando uma cabeça compacta, ela vai crescer com um caule comprido, esticado e vai penduar rápido, ou seja, ela vai se transformar de uma planta em fase vegetativa para uma planta em fase reprodutiva. Ela vai tentar reproduzir para propagar sua espécie. Então, a alta temperatura estimula a reprodução da alface. E aí, uma vez ela reproduzindo, essa alface se perde, o pé vai secar e ela vai morrer. Ela é uma planta anual, ou seja, o ciclo dela é curto, anual. Reproduziu, ela seca. Então não dá mais para aproveitar essa planta, galera. Certo? Então é isso. Algumas variedades, dependendo do clima, vão ser mais sensíveis a temperaturas, outras não. Então a recomendação é, assim como eu fiz aqui para mostrar para vocês o diferente comportamento, façam o mesmo, ou seja, plantem diferentes variedades ao longo do ano e testem e vocês verifiquem qual é que teve uma melhor resposta e aquelas que tiveram a melhor resposta, vocês cultivem com uma maior frequência, ok? E é isso que eu tinha para passar para vocês. Então, mesmo penduando, eu consegui comer muito alface, praticamente toda semana eu estou colhendo dos canteiros e das garrafas. Então eu recomendo, mesmo não tendo o melhor clima para o cultivo, que cultivem, porque é muito fácil cultivar alface. É uma planta de pouco trabalho, de poucos cuidados, mas fica muito bonito numa garrafa PET e também na nossa salada, além de ser extremamente saudável, galera. E sem defensivos, só com adubo orgânico, melhor ainda, ok? E é isso que eu tinha para passar para vocês, mas a série do alface está longe de acabar. Vamos ter a parte 3 do pendoamento. Vou falar mais um pouco sobre as variedades, fazer um comentário final. E aqui eu estou plantando mais uma remessa de variedades para ano todo e verão. Ok? Então é isso, galera. Forte abraço a todos e até a próxima no Plantas e Orquídeas Sem Mistério, galera. Fui!